Boa noite, povo. Boa noite, minha gente. Hoje eu vou fazer uma live explicando um pouco do processo, do porquê dos processos do que a gente vive na nossa vida, né? E um versículo que me chama muito a atenção sobre esse tema, sobre esse assunto, está lá em Jó capítulo 14, versículos 7 e 8, que diz assim: Para a árvore pelo menos há esperança, se cortada, torna a brotar, e os seus renousos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Em muitas traduções da Bíblia está diferente. Em algumas tradução tá assim, que é a esperança para a árvore que for cortada, que ao cheiro das águas se renovarão, né? Muitas das vezes a gente passa por uma certa dificuldade, né? Que a gente se sente cortado, né? A gente acha que aquela situação é para nos acabar, tipo, aquele problema não tem solução, que aquele problema aquele problema veio mesmo, tipo, mandado para que a gente não venha conseguir realizar o que a gente deseja, né? Mas a Bíblia fala, como aqui está escrito, que a esperança, né? Tudo que Deus permite em nossas vidas passar, não é para a nossa morte, não é para nos causar dano, um dano eterno, né? Porque o processo ele serve muito para que a gente venha aprender, né, a evoluir, porque a gente nunca vai amadurecer sorrindo. E o processo ele é fundamental para isso, né? Que é no processo que você vai amadurecendo, é no processo que você se torna uma pessoa mais, de certo modo, preparada para aquelas coisas que vão acontecer lá na frente, né? Porque imagina, se você quer uma benção, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você não tem a mesma cabeça, por exemplo, você com 15 anos, né? Você tem com 15 anos e você hoje com 30 anos. Você não quer as mesmas coisas de que você tinha 15 anos, né? Ou seja, o processo da vida foi você crescer, amadurecer, foi você mudar suas prioridades. Então, aí isso é o que o processo acrescenta. O processo muitas das vezes ele vai ser um processo assim doloroso, né, como eu posso dizer. Mas é aquele processo que vai moldando você, né? A Bíblia fala, né, que José ele foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, foi prisioneiro. E você vê, teve um processo todo de humilhação que foi para quando Deus exaltou ele, né? Ele não, como a gente pode dizer assim, ele não desviasse do caminho de Deus. Às vezes Deus coloca a gente na provação, que é para saber o que está no nosso coração. Isso está lá se não me engano, em Deuteronômio. Aí, veja, o processo, ele é, como eu falei, ele não é para ferir, né? Ele é para preparo, né? O processo prepara você. E o que você não é hoje, o processo está te preparando para ser amanhã, né? Um exemplo, hoje você é uma pessoa que, vamos falar um pouco aqui de ansiosa. Você é uma pessoa um pouco ansiosa, aí Deus bota uma certa situação na sua vida que vai fazer com que você controle essa ansiedade. Ou seja, o processo ele vai, de certo modo, lhe moldar, lhe preparar para poder você ficar capacitado no ponto que Deus quer que você fique, né? Também assim, muitas das vezes a gente vê assim a história de Jó, a gente olha para Jó e vê Jó como o homem, o pai da fé, mas não de certo modo não é. Jó, eu considero Jó como um homem que ele foi obediente. Jó, eu acredito que Jó foi o pai da obediência, porque por tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, né? Perdeu seus filhos, perdeu
suas terras, sua riqueza, e mesmo assim ele continua adorando, assim, é uma coisa que você vê assim, o porquê de a gente ser perseverante, de a gente obedecer às coisas de Deus, mesmo quando a gente não está na situação boa, né? Mesmo, ou seja, quando a gente vai na situação difícil, é que é melhor a gente obedecer, né? E como eu falei, o deserto, é para preparar, é preparo, né? Porque você, as árvores não, tipo, as árvores, ela não suportam o vento se ela não tiver uma raiz, né? Ou seja, o processo está fortalecendo sua raiz, né? Fortalece. Aí você fica orando, aí às vezes você está orando, você está buscando, você está se dedicando a Deus, mas você não vê nada acontecer. Aí você se pergunta, mas o porquê? O porquê eu faço isso? O porquê eu sigo a Deus, mas as coisas não acontecem, né? E com essa pergunta eu tenho um conto chinês que eu acho muito interessante, que é do bambu chinês. Quando você planta um bambu chinês, no primeiro ano ele não nasce nada, no segundo ano você não vê nada, no terceiro ano você não vê nada, no quarto ano não vê nada. No quinto ano você planta o bambu chinês hoje, daqui a 5 anos é que você vai ver ele florescer. Ou seja, mas durante esses 5 anos, durante esse processo de 5 anos que você plantou e que você viu que não está colhendo nada, mas durante esses 5 anos a raiz está descendo, ou seja, o bambu chinês, a raiz ele cresce para baixo, né? Ou seja, fortalecendo a raiz, porque depois dos 5 anos ele sobe de quase 30 metros de 30 metros de altura. E você vê, para ele crescer tanto, ele teve que passar pelo processo, né, de descer. Por isso que eu digo que a árvore sem raiz não suporta vento, né? E tipo isso. Aí, quanto mais assim você souber entender, você entender, né, que na vida os processos servem para lhe preparar, servem para lhe fortalecer, lhe negócio mais rápido e, claro, também sendo obediente a Deus, mais rápido a aprovação termina, né? Mas assim, o deserto, como eu falei, o deserto te prepara para você ser amanhã o que você não é hoje. Hoje você pode ser aquela pessoa que não busca a Deus, você pode ser aquela pessoa que não não se dedica às coisas de Deus, e o processo ele vai te moldando para você se aproximar de Deus. Todas as vezes que você está passando por uma grande dificuldade, é aquele momento que você mais busca a Deus, né? Porque maior para Deus não é quem cresce, é quem desce, né? E feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando, né? Porque a própria Bíblia fala isso. Então, assim, que fique assim registrado essa mensagem no seu coração, de que tudo aquilo que você está passando hoje, você não entende, porém mais tarde você vai entender, né? E você vai entender que tudo que você vive, seja né, vai contribuir para o seu bem. Às vezes a gente não entende. Um exemplo mesmo que eu tenho quando eu perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei pensando assim, cara, a pessoa busca a Deus e mesmo assim Deus levou. Aí você se pergunta, né? Você fica se perguntando o porquê. Se você está buscando a Deus, se você tá e Deus permitiu isso, né? Mas no momento, nos primeiros dias eu não entendia, eu só fazia continuar adorando, né? Buscando a Ele, perguntando o porquê. Mas hoje eu vejo que esse processo foi necessário de eu passar pela perda dela, isso tudo, porque querendo ou não eu saí debaixo das asas dela, né? Eu tô começando a andar com a minha vida, fazer com a minha própria vida, ou seja, andar com as minhas pernas. E só pude isso depois que Deus me colocou no processo da dor, entendeu? Por isso que é muito importante você aprender com as dores da vida, né? Porque como eu falei, a vida ela é bem simples, né? No caso, você faz as suas escolhas e você tem que
você faz a sua escolha e arcar com as suas consequências. Mas muitas das vezes o processo, o processo de você estar naquela escassez no deserto pode ser por duas coisas, né? Primeiro, suas escolhas, você fez as escolhas erradas ao longo da vida, que ocasionou você estar hoje passando por algum processo assim de dificuldade, algum processo que está assim lhe machucando por conta de você. Aí é um processo que você colheu, né? Quando é um processo de Deus, que Deus chama você, Deus quer usar você, aí você vê que Ele sempre vai estar com você, entendeu? Sempre. Em momento nenhum, quando Deus chama você para o deserto, quando chama você para a provação, Ele nunca vai deixar você sozinho. Em todos os personagens da Bíblia, Ele nunca deixou nenhum sozinho, entendeu? Aí por isso que assim é bom você também entender essa questão. Será que o que eu estou passando hoje? Fazer essa autorreflexão, né? O que eu estou passando hoje é coisa porque eu errei lá atrás, decisões mal tomadas lá atrás, ou porque é Deus querendo me ensinar algo, né? A gente tem que se fazer essa pergunta sempre que estiver passando por uma dificuldade. Mas assim, mesmo você passando pela dificuldade que você mesmo gerou com as suas atitudes, de momento nenhum Deus também abandona você, né? Deus sempre ele é alívio para nossas vidas, né? Porque Deus ama os seus filhos. E uma coisa também que eu queria acrescentar é que assim, no final do processo, tem aquela frase que é bem falada, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. De certo modo é verdade. Você só vai viver o propósito que Deus tem na sua vida quando você suportar o processo, adorando o processo, buscando a Ele, se dedicando a Ele. Aí você fala, não, mas o meu processo está demorando, o meu tempo está demorando. Tem pessoas que passam aí 20, 30 anos, né, no processo, né, esperando que Deus se lembre dele e tire ele daquele processo. O tempo para Deus, ele não é feito da gente, né? A Bíblia fala que um ano para Deus é 1000 anos, né? Então, a gente que é ansioso, a gente é que sempre acha que o tempo está passando, que a gente está ficando velho, a idade está passando e nada está acontecendo. Mas tem uma coisa, todas as vezes que Deus colocar você no processo, o tempo que você passar no processo, o tempo que você vai estar no propósito, ou seja, o tempo quando o processo acabar, o tempo que você vai viver de abundância, entendeu? Sempre vai ser maior do que o tempo do processo. Sempre vai ser maior, né? E outra, quando é de Deus, quando as coisas vêm de Deus, Ele dá a manutenção, né? Porque assim, muitas das vezes a gente quer uma coisa, né? Mas assim, a gente não tem condição de manter, né? E o que vem de Deus, Ele traz a manutenção. Porque você vê, Sara, né? Engravidou com 90 anos, aí teve Isaac. Imagina, uma idosa com 90 anos, né? Grávida, teve a benção, Deus cumpriu com a promessa, mas imagina, eu acho que ela pensou, e o leite para alimentar o menino, né? Alimentar Isaac, de onde viria? Será que teria que ser uma mãe de leite? Não, mas não aconteceu assim. Deus deu a Sara a manutenção, ela mesma gerou o próprio leite para poder alimentar o filho, entendeu? Muitas das vezes é isso, muitas das vezes a gente tem uns sonhos, né? De ter uma casa, de ter um bem ou algo assim, mas a gente olha assim e não tem condição de manter, né? E o que Deus tem pra gente é isso. Todas as promessas de Deus sempre vai ser com a manutenção, né? Deus vai dar, mas Ele vai dar a manutenção que a gente possa, né, usufruir da bênção, né? E tudo que Deus faz é perfeito, né? A gente só tem que esperar e confiar nele, o momento que ele
tem de agir na nossa vida. Que às vezes a ansiedade nem sempre, né, vem assim por conta do processo que Deus tem. Às vezes é a gente mesmo que o ser humano é ansioso. Por isso que tudo na vida, né, é sempre colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Outro exemplo também que eu levo da minha própria vida é essa questão da ansiedade. Antes, eu era muito ansioso, eu era aquela pessoa bem ansiosa, né? Eu era ansioso com tudo e nada dava certo. Por quê? Porque eu era ansioso. A gente às vezes quer fazer as coisas tudo no nosso tempo, tudo do nosso jeito, né? Que as coisas, hoje a gente coloca as coisas na mão de Deus hoje. Quando for daqui a meia hora, a gente vai lá e quer tirar, né? Então eu era assim, e a gente não pode ser assim. E a ansiedade, ela atrasa, né, certas bênçãos, né? As nossas próprias bênçãos. Porque às vezes, né, a bênção que era para ser, né, uma bênção de Deus para ser, se for dada a gente antes do tempo, se torna uma maldição. Né? Porque a gente não vai saber usufruir daquela bênção, né? A gente não vai saber usufruir, né? Vamos dar um exemplo, né? Você é louco para ter uma moto, aí você só sabe algumas coisas de andar de moto, aí você quer tanto uma moto, uma bênção de ter uma moto, aí você com Deus, você pede a Deus para dar essa moto, mas você não é preparado, você não tem habilidade para andar na moto, né? Aí você vai e compra essa moto. Aí aquela coisa que seria para você usufruir, né, no seu dia a dia, ajudar você, acaba se tornando uma certa maldição. Por quê? Porque como você não tem a prática de pilotar, você pode sofrer um acidente. Entendeu? Então, assim, antes de Deus dar a bênção, Ele sempre vai capacitar, né? Ele sempre vai nos capacitar para poder que a gente tenha sabedoria para usufruir dessa bênção, né? E outra coisa também, assim, que eu acho bem pertinente, que muita gente a gente fala, assim, muitos crentes, eu acho bem interessante isso, né? Tem muitos crentes que falam, não, você só morre quando você viver a promessa. Não, isso está errado, né? Porque se você for lá na Bíblia, você vai ver que por falta de obediência, né? Porque as pessoas reclamavam, Deus deixou 40 anos as pessoas no deserto. E teve pessoas dali que não viram a terra prometida, né? Ou seja, esse negócio, essa conversa de que se você só morre quando você realiza todos os propósitos que Deus tem na sua vida, isso é conversa. Porque você só realiza as coisas que Deus tem na sua vida quando você está debaixo de obediência a Ele. É um caminho meio arduoso. Não vou nem mentir para você, é um caminho arduoso, porque você está buscando a Deus direto, não é fácil. A pessoa pensa que é fácil, né? Porque assim, você consegue assistir um filme de 2 horas, mas não consegue passar 1 minuto lendo a Bíblia. Aí daí você já tem uma noção do quanto é assim complicado estar buscando a palavra do Senhor, entendeu? Mas assim, no geral, a mensagem que eu quero deixar, né, é essa. Seja obediente nas provações. Confie no Senhor, que no momento certo Ele tira você da situação que você está. Não adianta você se agoniar, se estressar, ficar ansioso, porque tudo só acontece no tempo que Ele quer, né? E como eu falei, os problemas da vida, né, estão preparando a gente para a gente ser uma pessoa capacitada, né? E uma coisa assim que eu sempre costumo dizer, quando você quiser paciência, nunca peça paciência a Deus. Quando você diz assim, Deus, me dá paciência para suportar tal pessoa. Não peça isso não, porque se você pedir paciência é que vem mais a tribulação. Você tem que saber pedir as coisas também. Tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação. E isso você pode fazer o teste. Você pedir a Deus sabedoria para lidar com uma pessoa, qualquer pessoa,
o problema ele só vem maior. Quando você pede sabedoria para lidar com esse problema, o problema que você tem com essa pessoa, aí você vê o agir diferente. Você vê que Deus lhe dá sabedoria para você poder solucionar esse problema, né? E muitas das vezes também, quando a gente está fazendo a nossa oração, a gente não é específico, né? A Bíblia fala que a gente não recebe porque não sabe pedir, né? Porque quando a gente pede algo que, tipo assim, tá certo, deixa eu formular para não ser meio injusto. Quando geralmente a gente pede algo pra gente, né? Geralmente. Muitas pessoas que pedem algo, né? Para outras pessoas, faz intercessão, oração, tudo. Mas assim, tudo que tem a ver, né? Por exemplo, com as suas metas. Se a sua meta, se os seus sonhos que você pede a Deus, se as coisas que você pede a Deus, ela não fosse, se ela não tiver uma sustentabilidade de ajudar outras pessoas, se de alguma forma tudo aquilo que você está pedindo não for para, de certo modo, ajudar outras pessoas, assim, já é meio caminho andado que não vai acontecer, entendeu? Porque assim, a própria Bíblia fala, né? Não fala, né? Mas assim, ela dá a entender, explicar bem a história da Bíblia toda, de cada personagem. Você vê que é uma história de servidão, que as pessoas servem, entendeu? Não é aquela coisa individual, né? Se você tem um sonho, né? De ter seu próprio negócio, de ser um profissional, seja na hora que for, né? Você já tem que ir na mente, vamos dar um exemplo assim, deixa eu ver como é o nome, essa moça que faz sobrancelha, né? Tem muitas moças que faz sobrancelha, mas assim, ela talvez muitas nem percebem, né? Mas assim, o trabalho que ela faz é um trabalho sustentável, de sustentabilidade, porque ela leva a autoestima das pessoas, ou seja, de certo modo, pelo que ela faz, ela pode nem perceber, né? Maquiagem, essas coisas todas. Ela eleva a autoestima da pessoa, ou seja, ela faz a pessoa se sentir bem, né? Por isso que, assim, às vezes Deus vai abençoando a vida das pessoas por conta disso. Por conta de que o que ela faz, através dela, está ajudando outra pessoa. Mesmo sem às vezes a pessoa nem para prestar atenção nisso. E outra coisa também é a questão a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher, né? A gente vê a questão de, tipo assim, a gente se pergunta, né? Por que tem muitos ateu que é rico e tem muitos evangélicos que é pobre? Daí você vê, porque assim, tem crente evangélico que tem 30 anos de crente. O camarada, ele é 30 anos evangélico. 30 anos. Eu falo isso porque eu conheço. Tem um senhor que eu conheço que ele tem 60 anos. Desses 60, 40, ele é evangélico. E é evangélico. Mas esse senhor, ele nunca estendeu a mão para ajudar ninguém. Aí você vê, como é que a pessoa vai prosperar se você não ajuda outra pessoa, né? Tem até uma oração lá de São Francisco que diz que é dando que se recebe. O próprio universo, né? Fugindo um pouquinho aqui da Bíblia, mas o próprio universo fala sobre isso, que você é dando que você recebe. Então, assim, aí o camarada tem 30 anos de crente, nunca ajudou ninguém, aí vai o ateu, no final do ano sempre dá uma cesta básica, aí vai ajuda as pessoas, né? Porque assim, o ateu, ele só é ateu mesmo, né? Até ele passar por uma experiência com Deus. No momento que ele passar uma experiência com Deus, ele deixa de ser ateu. E isso realmente é comprovado, porque no tempo da minha faculdade que eu estudava, conheci muitas pessoas que eram assim, se consideravam ateu. E hoje são evangélicos, né? Por quê? Aí o que eu quero dizer com isso? Que a lei da semeadura, ou seja, o ateu, ele semeou, né? Ele ajudou aquele irmão que precisava, né? E Deus viu isso e Deus abençoou ele, né? Tem muita diferença entre o ateu, né? O ateu e uma pessoa que é iníqua,
É aquela pessoa que realmente vive no pecado, é aquela pessoa que realmente, além de não acreditar em Deus, faz mal aos outros, entendeu? Essas pessoas aí realmente é que são mais complicadas, entendeu? Enquanto você ajuda as pessoas, você está dando suprimento às pessoas, né? Você está fazendo a obra, né? Porque a obra de Deus não é só aquela obra de você estar na igreja, você estar pregando, você está... Não, né? A obra de Deus é aquela de você ajudar um irmão que está necessitado, né? Um irmão que está passando por uma dificuldade, passando uma fome, alguma coisa assim do tipo. Aí você vai lá e dá aquele socorro, você dá aquele alívio àquela pessoa. O reino de Deus é isso, é você dar alívio às pessoas, né? E por isso, assim, que tem muitas pessoas que ainda estão num processo difícil por conta disso. Porque elas não tomaram ainda a decisão, né, a atitude de poder ajudar outras pessoas. Porque tem pessoas que realmente têm condição de ajudar outra pessoa, mas não ajuda, entendeu? Aí Deus vai colocando você lá naquele cantinho lá para moldar você, né? Porque é muito difícil você ver uma pessoa que tem um coração bom ele mendigar o pão. A própria Bíblia fala isso, né? Que o justo não mendiga o pão, entendeu? Se você dá alívio você receberá. Aí você se pergunta, não, mas como é que eu vou receber alívio? Você ajuda uma pessoa, né? Mas aquela pessoa não tem condição de ir lá ajudar. Deus ajuda você, entendeu? Quando você dá um alívio a uma pessoa, que aquela pessoa não tem condição de dar o alívio a você, quem dá o alívio a você é Deus, entendeu? Por isso, assim, e faça o bem sem olhar quem. Sem esse negócio de foto, sem esse negócio de estar postando foto, que eu acho muito... A própria Bíblia fala, né? O que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Então, assim, quando quiser ajudar uma pessoa, chegue, ajude, faça feito como se fosse você, seja um anjo na vida das pessoas. Você ajuda e sai. Não precisa dizer que você ajuda, porque quem tem que saber o do seu coração é Deus, não as pessoas. Então, assim, galera, eu agradeço por estar vendo esse doido falar, mas a mensagem é essa. A mensagem que eu deixo realmente para você, no geral, de tudo que eu falei, seja obediente a Deus, continue confiando nele. O processo não é para te matar, é para te preparar. Quando Deus tirar você do processo e lhe colocar no processo de bênção, saiba reconhecer que você só conseguiu chegar lá por conta de Deus, né? E sempre que você tiver oportunidade de semear algo na vida das pessoas, você semeie coisas boas na vida das pessoas. E não procure assim algo em troca. Você faça porque você realmente é uma pessoa que entendeu os princípios de Deus. Que o princípio de Deus é ajudar as pessoas, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo, né? Se você se ama, você não pode deixar um irmão passando necessidade, né? Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, né? Ajude, seja com a palavra, seja com um abraço, um bom dia. Às vezes até um bom dia muda, né? Um bom dia, tem aquela capacidade de mudar a vida de uma pessoa, né? Um abraço, um simples abraço faz uma pessoa ganhar o dia, né? Então, assim, sempre que você tiver uma oportunidade, né, de ser usado para dar um alívio a uma pessoa, faça, pois Deus vai lá na frente recompensar vocês. Amém? Obrigado. Boa noite. Falei agora que nem um repórter.